Esta cerimônia marca o início das atividades da Cátedra José Bonifácio para o ano de 2016. Compreendo encerramento das atividades da Cátedra do ano de 2015 por sua titular, a escritora acadêmica Nélida Pinhon, posse do presidente Felipe Gonzalez como titular para o ano de 2016 e lançamento do livro As Matrizes do Fabulário Ibero-Americano, coordenado pela catedrática Nélida Pinhon. E este evento está sendo transmitido online pelo IPTV USP. Para a abertura desta cerimônia, convidamos o professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Centro Ibero-Americano da Universidade de São Paulo, para suas palavras. Magnífico reitor, catedráticos, autoridades presentes, professores, membros da nossa comunidade da Universidade de São Paulo. Nesta apresentação, eu vou procurar fazer uma descrição das atividades da Cátedra José Bonifácio, do projeto da Cátedra José Bonifácio, não me estendendo muito, para que os senhores tenham uma ideia do que é este projeto, para que na sequência possamos passar então a cerimônia em que há a apresentação das atividades realizadas pela catedrática que encerra o seu período à frente da cátedra acadêmica e hoje nossa querida amiga Nélida Pinhon, e o catedrático que inicia a sua atividade. A cátedra foi criada em 2013 por ato do então reitor da Universidade de São Paulo, professor João Grandino Rodas, e por uma ação efetiva do então pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, hoje o magnífico reitor Marco Antônio Zago, que entenderam que seria conveniente a constituição de um centro ibero-americano na Universidade de São Paulo, e no âmbito deste centro ibero-americano se alocou a Cátedra José Bonifácio como um programa de apoio à pesquisa, vinculado, portanto, à pró-reitoria de pesquisa. Do ponto de vista estrutural e administrativo, a Cátedra e o Centro Ibero-Americano estão vinculados ao Instituto de Relações Internacionais, mas se trata de um núcleo de apoio à pesquisa de caráter multidisciplinar. O pioneiro na Cátedra foi o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, que ficou conosco, então, no ano de 2013, e nós somos muito gratos ao presidente Ricardo Lagos, porque foi o primeiro catedrático e com ele nós fomos construindo o projeto da cátedra enquanto ele ia se realizando. Esta é uma marca desse projeto, que é a efetiva colaboração de todos os catedráticos para o aprimoramento desse projeto, que se constitui hoje num programa de apoio à pesquisa muito importante da nossa universidade. O catedrático fica vinculado à cátedra por um ano. Neste período de um ano, ele desenvolve, ou ela desenvolve, uma série de atividades. Há atividades públicas que são abertas a toda a comunidade da universidade, como conferências, seminários, em que a presença do catedrático aqui, através justamente deste tipo de atividade, gera benefícios para todos os pesquisadores e estudantes da universidade. Ontem, por exemplo, o presidente Felipe Gonzalez fez uma aula magna, proferiu uma aula magna num evento promovido pelo Instituto de Relações Internacionais e pela Faculdade de Economia e Administração, para cerca de 400 de estudantes e pesquisadores que estavam lá e que foram ouvi-lo sobre o tema que ele escolheu para o projeto da cátedra nesse ano, que é a crise da governança na democracia representativa. E isto ocorre com todos os catedráticos, ou seja, uma parte das atividades tem essa feição pública para benefício geral. Há, no entanto, em paralelo, o trabalho que se desenvolve com um grupo de pesquisadores. Esta é a foto do grupo de pesquisadores que trabalhou com o presidente Ricardo Lagos em 2013. O processo funciona da seguinte maneira: uma vez eleito o tema pelo catedrático,
a divulgação de um edital por toda a universidade para os programas de pós-graduação e alunos de mestrado e doutorado que estejam trabalhando em um tema que tem alguma afinidade, no caso de Felipe Gonzalez, então, o tema da governança, da gestão pública, podem se inscrever e trabalharão ao longo do ano numa relação mais próxima com o catedrático, integrando um grupo de pesquisa que, inclusive, faz parte dos grupos de pesquisa do CNPq, ou seja, tem uma feição formal. Embora a cátedra tenha essa pretensão, justamente, de agregar ao conhecimento formal que, por instrução, se adquire na universidade, né, a experiência dos catedráticos, nós, de maneira nenhuma, deixamos de contemplar as regras da estrutura formal da produção do conhecimento que se dá, por exemplo, com os grupos de pesquisa, né? Em 2014, esteve conosco, então, Henrique Iglesias, né, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, secretário-geral ibero-americano, assim como Ricardo Lagos, uma liderança social e política notável, né, e que aqui, dando continuidade ao trabalho de Ricardo Lagos, pesquisou e orientou atividades e desenvolveu atividades mais relacionadas ao tema da economia política e no contexto da América Latina, né. Esta atuação de Iglesias, né, nesta foto ele está visitando o Instituto de Energia e Meio Ambiente, verificando os experimentos em matéria de energia eólica, por exemplo. É outra marca da universidade, né? O catedrático se integra à vida da universidade, ele frequenta os ambientes da universidade, ele percorre a universidade, né? A nossa querida Mérida fez isso, esteve em várias unidades dentro da USP e com isto funciona a catedrática ou o catedrático como um agente mobilizador dos pesquisadores que estão nas diferentes unidades, né? A atuação também do catedrático, né, nesse sentido de mobilizar, pode ser evidenciada, por exemplo, pela foto que nós temos acima, na presença de Henrique Iglesias, na inauguração dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né? Então, o fato de que, num curso de pós-graduação, que é dedicado justamente a estudos sobre a integração latino-americana, estivesse presente Henrique Iglesias, né, foi uma contribuição da cátedra para a iniciativa daquela unidade, que é uma das mais novas da Universidade de São Paulo, de uma maneira bastante efetiva. Outro tipo de relação também é aquela que se constrói com outros organismos internacionais por via do catedrático. No caso de Iglesias, foi muito importante a aproximação com a CAF, a antiga Corporação Andina de Fomento, atual Banco de Desenvolvimento da América Latina, presidida por Henrique Garcia. Henrique Garcia esteve conosco aqui e, desde a vinda, a USP passou a sediar o evento de lançamento no Brasil do Relatório de Economia e Desenvolvimento Anual da CAF, né? No ano passado, o relatório foi sobre economia e segurança pública, com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e na próxima terça-feira, agora, dia 15, nós teremos o lançamento do relatório, do último relatório da CAF sobre o tema a capacitação do Estado para a produção de políticas públicas mais efetivas. Então, esse tipo de relacionamento que agora se institucionalizou para muito além da cátedra, não tem mais relação com a cátedra, mas nasceu de iniciativa da cátedra, né? Esses são os eventos, né, com a presença de Iglesias, que vocês podem ver aqui, né, pesquisadores que trabalharam com ele. Finalmente, em 2015, Nérida Pinhon. Nérida Pinhon representa para nós, e eu fiz questão de registrar isso na apresentação do livro que se lança hoje, a consolidação da Cátedra José Bonifácio. Por quê? Porque nós escolhemos uma pessoa do Brasil. E havia o risco de que se avaliasse que, por ser a titular uma brasileira, a cátedra estaria, então, perdendo o seu caráter internacional. Além do mais, com Nérida, nós introduzimos o tema da cultura
e da literatura, saindo da seara da economia política, que era o que havia marcado a cátedra. Portanto, o risco que havia era de que se considerasse que a cátedra já não cumpria mais o seu papel original. E isto não ocorreu. A dimensão internacional da cátedra foi impressionante. Vocês vão ver pelo livro que se lança hoje que esta abordagem da cátedra, né, da tema da cultura, exatamente a partir das matrizes do fabulário ibero-americano, né, do ponto de vista temático, né, preserva esta dimensão ibero-americana e internacional, e a quantidade de eventos, inclusive com a presença de Iglesias aqui de novo, na gestão já de Nérida, fez com que, pelo contrário, a presença de uma brasileira mostrou a vitalidade da cátedra, porque ela esteve tão viva quanto sempre, e isto nos enche de alegria e de muita satisfação, né? Há uma outra dimensão também importante, aqui é a cerimônia quando Nérida assumiu a cátedra, né? Eventos como registro de depoimentos, né? Com Nérida nós realizamos um tipo de atividade muito importante, que foram os diálogos com Nérida, aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, com o seu diretor Martin Grossman, né? E uma série de aulas, de eventos, inclusive uma participação muito importante de Nérida, aí com o nosso querido ministro, professor emérito do Instituto de Relações Internacionais, Celso Laffer, né? Uma série de iniciativas, inclusive de participação em eventos internacionais da universidade. Por exemplo, já no período da cátedra, Nérida foi convidada e fez a cerimônia de abertura do seminário da conferência sobre Cervantes, a Cervantina, que se realiza no mundo inteiro, que reúne pesquisadores de Miguel de Cervantes e do Dom Quixote do mundo inteiro. No ano passado ela foi realizada aqui na Universidade de São Paulo e coube a Nérida, né, participar. Não era um evento da cátedra, mas é exatamente um propósito da cátedra, que é a presença do catedrático ou da catedrática nos eventos internacionais da universidade. Isto já se deu com o presidente Felipe Gonzalez, que fez a fala de abertura anteontem, nesta mesma sala, da Conferência USP 2024, que reuniu reitores da Universidade Humboldt, da Universidade Sorbonne Paris-Cité, da Université de Lyon, da Universidade de Buenos Aires, né, da Universidade de Tsukuba, no Japão. E a cátedra, então, foi um instrumento para fortalecer, né, com a presença do catedrático, um evento internacional de relacionamento internacional muito importante da Universidade de São Paulo, né? Aqui a nossa Nérida, essa alegria. Quais são os produtos da cátedra? Como eu já mencionei a vocês, né, a cátedra tem por propósito estimular a atividade dos pesquisadores. Portanto, cada conferência, cada reunião, cada seminário, cada aula gera um efeito que é a qualificação da atividade de pesquisa com a agregação da experiência dessas grandes personalidades que estão dialogando com os nossos pesquisadores. Mas, através dos grupos de pesquisa, há um produto mais concreto, que é justamente o lançamento pelo catedrático, ao final do seu período de um ano, de uma coletânea de artigos, coordenada pela catedrática ou pelo catedrático, que reúne justamente a contribuição dos pesquisadores. Então, em cada um dos anos, ao encerrar o seu mandato, no dia que se encerra, o catedrático lança, né, um livro numa produção editorial magnífica que faz a editora da Universidade de São Paulo, e cada obra reúne artigos do próprio catedrático, de professores brasileiros e estrangeiros convidados pelo catedrático, e a segunda parte do livro reúne artigos dos pesquisadores daquele grupo de pesquisa. Não todos, em geral nós temos cerca de 40, 50 em cada grupo de pesquisa, né? Não todos, porque muitos estão finalizando as suas teses, as suas dissertações e, portanto, estão focados naquilo. Mas aqueles que têm interesse e disponibilidade podem participar, né? E a segunda metade do livro contém justamente artigos dos pesquisadores, muitos deles a primeira publicação do pesquisador. Então, neste período de 3 anos, nós tivemos cerca de 150 pesquisadores trabalhando diretamente nos grupos de pesquisa. Vamos para a casa dos 200 agora com a gestão do presidente
Felipe Gonzalez, e já tivemos 30 artigos, cerca de 30 artigos de alunos da Universidade de São Paulo que participam dessa atividade de produção, né? E esta atividade é muito importante, né? Então, temos aqui o livro, está na ordem inversa. Então, o primeiro foi Ricardo Lagos, América Latina no Mundo, que foi lançada justamente no final da cátedra do período de Ricardo Lagos, quando assumiu Henrique Iglesias. Quando Henrique Iglesias encerrou o seu período e Nérida Pinhon assumiu, lançou o livro Os Desafios da América Latina no século XXI, portanto, numa espécie de continuidade do trabalho que havia feito Ricardo Lagos. E agora, na data de hoje, nós temos a extrema honra de ver o lançamento da contribuição de Nérida Pinhon, As Matrizes do Fabulário Ibero-Americano, né? E que tem justamente a contribuição de vários professores da Universidade de São Paulo, de estrangeiros que ela convidou, e também um bloco de artigos. Como vocês podem perceber, em cada obra há a menção ao coordenador e aos organizadores, né? Aqui são o professor Gerson Damiani, aqui da USP, e a professora Maria Inês Marreco, que é pesquisadora ligada à Universidade Federal de Minas Gerais. Com Ricardo Lagos, nós temos Fabiola Wust Zibetti, pós-doutoranda aqui da USP, mas pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, e Mireia Dávila, da Universidade do Chile. Com Iglesias, além de Gerson Damiani e Fabiola Zibetti aqui pelo Brasil, Adolfo Garcê, da Universidade de La República de Montevideo. Como é que funciona? Cada catedrático pode indicar um professor que vai atuar como seu assessor na gestão do grupo de pesquisa, junto com o professor brasileiro. Isso garante, porque nós sabemos que a catedrática tem uma agenda muito intensa, né? E nós o queremos exatamente porque eles têm agenda intensa. Se eles tivessem muito tempo, talvez nós não quiséssemos, né? Exatamente o fato de que são pessoas com enorme presença na vida internacional é que interessa, porque aporta essa experiência, essa vivência aos nossos alunos. Então, nós adotamos esse modelo de poder haver a indicação de um professor que atua em assessoria ao catedrático na gestão do grupo de pesquisa, né? Então, Felipe Gonzalez irá indicar justamente um professor que vai trabalhar junto a ele e vai ser o intermediário entre ele e o grupo de pesquisa para que essa dinâmica flua bem, né? Felipe Gonzalez, né? Felipe Gonzalez chega, né, entre nós a partir, obviamente, do nosso desejo, mas a partir da orientação dos catedráticos que o antecederam. Nós queremos que na cátedra haja um sentido de continuidade. Então, quem constitui o Conselho de Orientação do Centro Ibero-Americano para a escolha do catedrático? Os catedráticos, né? Então, a sugestão de Nérida Pinhon, né, foi abraçada com muito entusiasmo e tenho bastante ciência, né, que Henrique Iglesias e Ricardo Lagos mantiveram contatos com o presidente Felipe Gonzalez justamente para falar sobre a cátedra, de tal maneira que o Conselho de Catedráticos constitui uma espécie de board, né, de orientação do próprio processo de seleção da cátedra, o que nos enche de satisfação, porque ter um conselho dessa qualidade não é para muitas instituições. E caberá justamente ao presidente Felipe Gonzalez nos ajudar a selecionar aquele que estará ou aquela que estará aqui daqui a um ano tomando posse na cátedra quando se encerrar o período de Felipe Gonzalez com o lançamento de seu livro e a nova catedrática tomar posse, né? Então, isto é algo que é importante mencionar, né? Tivemos já, então, a presença de Felipe Gonzalez entre nós, né? Foi recebido pelo reitor. As fotos em cima são exatamente da reunião que ele teve com o grupo de pesquisadores, né? Ontem, com os 42 pesquisadores que apresentaram, cada um deles, o tema de pesquisa. Ficamos 2 horas reunidos numa sala fechada, porque as reuniões com os grupos de pesquisadores têm uma dinâmica mais específica, né? E embaixo já uma foto da conferência que o novo catedrático proferiu ontem na Faculdade de Economia e Administração sobre o tema da sua tese, né? Os livros que são produzidos a partir dessa atividade, além de serem em si um produto, eles são utilizados numa disciplina
de pós-graduação, mas também aberta a alunos de graduação que queiram acompanhar, que no segundo semestre do ano faz a leitura dos artigos e a discussão com os autores dos artigos já na estrutura de uma disciplina regular de cursos do Instituto de Relações Internacionais, mas que é aberta a disciplina a alunos da universidade toda. Então, neste ano, essa disciplina, que se chama Temas Contemporâneos da Iberoamérica, trabalhará em cima da coletânea de Mérida Pinhon, e os autores dos artigos vão, então, proferir aulas dessa disciplina para que os alunos possam discutir com os próprios autores aquilo que foi produzido, né? Já indo para o final, aqui nós temos, então, a reunião de Felipe Gonzalez, essa foto é de ontem à tarde, com o seu grupo de pesquisa, né? Nós tivemos também a presença muito honrosa do embaixador da Espanha e do cônsul da Espanha, que ficaram firmes lá durante 2 horas, né, acompanhando a discussão, e cada um desses jovens apresentou, então, as suas expectativas em relação à cátedra, e o nosso catedrático, com muita paciência, foi anotando, foi ouvindo, foi comentando, foi perguntando, e isto não tem preço. Isto, do ponto de vista da qualificação da produção científica desses jovens, é algo insuperável, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui, já os nossos 2 catedráticos, né? Nós nunca temos ex-catedráticos, não existe essa categoria. Nós temos antigos catedráticos. Uma vez catedrático, sempre catedrático, né? E temos sempre essa alegria de ver os catedráticos voltarem. Iglesias já não era catedrático no ano passado, mas desenvolveu uma série de atividades conosco aqui. E Mérida Pinhon já está organizando, com a embaixadora Beatriz Paredes, que está aqui nos dando a honra também, um evento sobre a cultura mexicana e a presença da cultura mexicana na formação do fabulário ibero-americano, não é? Isso já é tratado no livro, mas com um seminário. Portanto, os catedráticos se incorporam à vida da universidade em caráter contínuo, né? Não posso deixar de registrar a contribuição do Banco Santander, né? Este projeto não seria possível se não fosse o apoio do Santander através da sua seção Santander Universidades, né? É um exemplo de uma relação extremamente saudável entre a universidade e o setor privado, né? Nós apresentamos esse projeto ao Santander e o Santander tem contribuído financeiramente para o custeio desse projeto, que tem custos porque envolve as despesas com passagens aéreas, com deslocamentos, com a produção do livro, né? E, portanto, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso com o orçamento regular da universidade, né? E, durante todo esse período, o Santander nos ajudou de uma maneira muito efetiva e jamais houve qualquer tipo de diálogo que envolvesse alguma influência ou alguma busca de orientação, né? Quando há a escolha do catedrático, né, o Santander é informado dessa escolha, né, por uma questão de deferência, evidentemente, mas não há nenhum tipo de participação da instituição no que seria o campo específico da atividade acadêmica de gestão de um projeto acadêmico, né? Eu desejo, inclusive, que essa experiência tão exitosa possa se reproduzir na universidade, porque é uma forma de custear atividades de fomento à pesquisa, de atividade, né, em reforço justamente a toda a atividade de fomento feita por órgãos como a FAPESP, o CNPq, a CAPES, mas a contribuição do setor privado, assim como se dá nas universidades norte-americanas, em universidades da Europa, é algo que perfeitamente pode ser feito na Universidade de São Paulo de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa. Ao longo desse tempo, nós temos tido a colaboração de uma grande quantidade de companheiros do Santander, né, a começar dos seus presidentes, temos aqui hoje o presidente e o presidente do Conselho Administrativo, mas eu não posso deixar de mencionar uma pessoa, porque está justamente deixando o Santander Universidades agora, que é o Jamil Ranucci, né? O Jamil foi, durante todos esses anos, um companheiro muito importante neste projeto, agora será substituído pelo Ronaldo, e da primeira conversa, quando nós fomos apresentar esse projeto para o Jamil olhou assim com um ar meio incrédulo, né? Porque isso aqui não tem paralelo na universidade brasileira,
né? Mas a disponibilidade para apoiar foi muito importante e nós somos muito gratos e reconhecemos, Jamil, a sua contribuição nessa matéria, né? Quero, finalmente, fazer a menção a José Bonifácio, né? Por que José Bonifácio? Por duas razões. Primeiro, José Bonifácio é uma figura dos dois continentes. Ele, que é o patriarca da independência do Brasil, viveu parte do seu tempo na Península Ibérica, foi professor na Universidade de Coimbra, natural de Santos, foi para a Europa, viveu grande parte da sua vida na Europa, era que poderíamos qualificar como um geólogo, mineralogista, né? Ou até engenheiro de minas, porque tinha várias habilidades, trabalhou na Escandinávia, trabalhou na França, mas fixou e no Estado português do começo do século XIX, desenvolveu várias atividades institucionais importantes e foi professor da Universidade de Coimbra. Quando da invasão francesa, inclusive, das tropas de Napoleão, atuou nos batalhões de professores e alunos da Universidade de Coimbra que fizeram o enfrentamento quase que numa ação guerrilheira contra as tropas regulares francesas, obviamente muito mais equipadas. Portanto, essa condição de uma figura dos dois mundos para nós é muito importante. Mas há uma outra dualidade em José Bonifácio que é muito importante, que é ser um homem da ciência, da universidade e, ao mesmo tempo, um homem da vida pública, da política, da liderança social, né? Ele que conduziu a independência do Brasil e que, pela sua genialidade, conduziu-a de forma a preservar a integridade da colônia portuguesa num único Estado independente, o que faz com que o Brasil hoje tenha essa dimensão, né, territorial continental, e isto é, de certa maneira, se nós podemos identificar em uma pessoa, esta obra certamente é em José Bonifácio. É admirável que a independência do Brasil tenha sido conduzida não por um chefe militar, mas por um professor universitário. Por isso é que, quando comentava até outro dia com o presidente Felipe González, em Washington, se dedica várias praças aos libertadores da América, está lá São Martins, O'Higgins, Bolívar, não há praça para o Brasil, porque o Brasil não foi libertado pela ação, né, de um militar, foi por um professor universitário, que para nós da universidade é uma imagem que muito interessante, muito importante. Os catedráticos refletem esta amplitude de José Bonifácio. São personalidades da Ibero-América e são pessoas que na cátedra fazem a relação, como José Bonifácio fez, entre o mundo da ciência, o mundo da universidade e o mundo da política, né? Esta abrangência é que faz com que a cátedra tenha justamente essa dimensão muito especial. Portanto, desculpando-me até pela extensão nessa apresentação, quero terminar a apresentação como nós sempre fazemos, né? Aqui dizendo assim: muito obrigado, Nélida Pinhon, bem-vindo, Felipe González, para a Cátedra José Bonifácio. Muito obrigado a todos. Para compor a mesa, convidamos o professor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Centro Ibero-Americano. Catedrática Nélida Pinhon, titular da Cátedra José Bonifácio no ano de 2015. Catedrático Felipe González, titular da Cátedra José Bonifácio no ano de 2016. Professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, ouvidora da USP e ex-diretora do IRI. Pesquisadores Wagner Pinheiro Pereira e Sônia Maria de Araújo Sintra, integrantes do grupo de pesquisa da Cátedra José Bonifácio em 2015. Embaixador da Espanha, Sr. Manuel de la Câmara Hermoso, e embaixadora do México, Beatriz Paredes.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor Murilo Vieira Koninski, chefe da Assessoria Internacional da Presidência da República. Senhor Sérgio Real, presidente do Banco Santander. Senhor Jesus Zabalza, presidente do Conselho de Administração do Santander. Senhor Cor Van Ronk, cônsul-geral do Reino dos Países Baixos. Senhor Ricardo Martinez Vasques, cônsul da Espanha. Senhor Vladimir Vargas Anda, cônsul-geral do Consulado do Equador em São Paulo. No decorrer dessa cerimônia serão anunciadas outras presenças. Para a saudação da catedrática Nélida Pinhon, passamos a palavra aos dois integrantes do grupo de pesquisa da Cátedra José Bonifácio 2015. Convido agora os pesquisadores Wagner Pinheiro Pereira e Sônia Maria de Araújo Sintra. Magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Marco Antônio Zago, catedráticos, demais autoridades aqui presentes, docentes, alunos e funcionários da Universidade de São Paulo, meu cordial bom dia. Agradeço a coordenação da Cátedra José Bonifácio pela honra, responsabilidade e, principalmente, o privilégio de saudar, em nome da turma de estudantes e pesquisadores do Grupo de Pesquisa da Cátedra José Bonifácio de 2015, a catedrática Nélida Pinhon. Inicio esta saudação a Nélida Pinhon sob o duplo signo de um mesmo sentimento, o de profundo respeito e admiração, tanto por sua marcante trajetória na vida cultural nacional e internacional, quanto pela sua carismática e apaixonante figura pessoal. Enquanto professor de História das Américas, dos cursos de História e de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em estudos sobre relação poder e cultura na Iberoamérica, eu já conhecia sua brilhante trajetória no mundo da literatura, das artes e da cultura, sendo as suas obras temas e fontes de discussão com meus alunos de graduação e de pós-graduação. Afinal, Nélida Pinhon, a escritora imortal da Academia Brasileira de Letras, publicou mais de 25 romances, dentre clássicos como Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, A Casa da Paixão, A República dos Sonhos, Vozes do Deserto, O Aprendiz de Homero, Coração Andarilho, e o Livro das Horas, dentre muitos outros. Suas obras foram traduzidas em mais de 30 países, contemplando romances, contos, ensaios, discursos, crônicas e memórias. Ficou conhecida como defensora dos direitos humanos durante a ditadura militar e também, mais tarde, dos direitos das mulheres. Em 1996, tornou-se a primeira mulher em 100 anos a presidir a Academia Brasileira de Letras no seu primeiro centenário. Recebeu numerosos prêmios e distinções, entre os quais se destacam Juan Rulfo, o Menéndez Pelayo, Príncipe de Astúrias e o Jabuti. Em 2012, foi nomeada embaixadora ibero-americana da cultura. E em 2015, na qualidade de primeira brasileira, assumiu a Cátedra José Bonifácio da Universidade de São Paulo. A figura pública de Nélida Pinhon, contudo, já é conhecida por todos nós. Eu gostaria aqui de falar algumas breves palavras sobre a Nélida Pinhon, que poucos felizardos tiveram a excepcional oportunidade de conhecer. A Nélida Pinhon, enquanto catedrática titular da Cátedra José Bonifácio em 2015. E digo não somente que se tratou de uma oportunidade excepcional, mas, pelo menos em meu caso particular, foi uma oportunidade que surgiu de forma imprevista, já que naquele momento encontrava-me realizando o tratamento médico e nem poderia imaginar que em pouco tempo estaria conhecendo uma pessoa que, como um raio de luz, transformaria a minha vida. Curiosamente, o nosso sábio Machado de Assis, a quem com Nélida aprendi se tratar do pai de todos nós, apontou em Esaú e Jacó, seu romance de 1904, que o imprevisto é uma espécie de Deus avulso, que pode ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. Assim como ocorreu na casa de Machado de Assis, Nélida Pinhon dirigiu com seu encanto pessoal e a criatividade do seu talento de escritora à Cátedra José Bonifácio.
O seu profissionalismo, pontualidade, dedicação, atenção, humildade e paixão foram características acentuadas e reconhecidas por todo o grupo. Nélida Pinhon apresentou uma proposta bastante ousada e ambiciosa em seu programa de curso: refletir com seus alunos as matrizes do fabulário ibero-americano, realizando um fantástico percurso que partia das tradições orais, das civilizações autóctones das Américas e dos narradores das conquistas espanhola e portuguesa, passando pela composição literária da nacionalidade brasileira, em escritores como José de Alencar e Machado de Assis, por clássicos da literatura mexicana como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, O Labirinto da Solidão, de Otávio Paz, A Morte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, chegando até o tempo presente, onde nos revela o enigma da criação e a ilusão da sua própria arte literária, ou denuncia as nebulosas do poder autoritário através dos romances de ditador. Em todos esses encontros mágicos, Nélida seduziu e conquistou com a sua erudição, paixão e sensibilidade artística. Todos nós tivemos a sensação contínua de que um novo e rico universo se descortinava. Eu nunca mais li um romance da mesma forma. A minha visão e sensibilidade foram aguçadas após Nélida Pinhon. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro foram de uma forma completamente nova e diferente, avidamente relidos por mim. Não foi somente comigo que o encanto de Nélida surtiu efeito. Era muito comum encontrar, após os encontros, com os meus colegas, eles comentando fascinados sobre o que aprenderam com Nélida para seus amigos, familiares, namorados. Inclusive, uma das pesquisadoras da cátedra, uma mestranda em História Social, Késia Brandão, fascinada com o que aprendeu nos encontros com Nélida, decidiu prestar a FUVEST e ingressou no curso de Letras para aprofundar os conhecimentos na área de Nélida. Por fim, gostaria de citar uma frase da própria Nélida Pinhon, que sintetiza e explica muito bem a missão que empreendeu na Cátedra José Bonifácio. Disse Nélida: o escritor não apenas cria, mas deve também emprestar a sua consciência à consciência de seus leitores, sobretudo num país como o Brasil. Nesse sentido, é com muita felicidade e orgulho que vejo que o trabalho de Nélida e de seu grupo na cátedra frutificou-se e agora está disponível para um público maior com o lançamento do livro As Matrizes do Fabulário Ibero-Americano, que indubitavelmente representa já uma importante obra de referência para os futuros pesquisadores e especialistas em Ibero-América. Por tudo que foi exposto, em nome de toda a turma, gostaria de agradecê-la pelos ensinamentos e dizer que levaremos para sempre em nossas mentes e em corações. E hoje, com muito orgulho e já com um sentimento de saudades apertando nossos corações, podemos dizer que Nélida Pinhon faz parte da nossa história. Muito obrigado. Bom dia a todos. As autoridades, professores, colegas presentes já foram todos saudados. Então vamos aqui direto à nossa saudação. O título desta saudação é Amor em Tempos de Crise. Parodiando Gabriel Garcia Marques, autor da novela Amor em Tempos de Cólera, publicada em 1985, pode-se dizer que vivemos tempos de crise. Crise de valores, crise de identidade, crise das relações humanas entre si com a natureza. No mundo atual, constatam-se a crescente precariedade da ética moral e ambiental, e incremento da tensão e conflitos entre povos, o cultivo da perversidade e violência dos atuais, aspas, conquistadores, com suas guerras insanas e devastadoras dos nossos ideais de paz. Nesse cenário, não raro dantesco, assiste-se à miséria galopante, ao martírio dos refugiados, à prevalência da ignorância, das injustiças e vícios de toda sorte, a despeito da inovação técnico-informacional e das redes sociais. Vivencia-se no cotidiano a insegurança e o desencanto, onde quer que se esteja, a carência de virtudes e diálogo. Entretanto, como forma de resistência a esses males
e de esperança transformadora da vida no bem maior que ela representa, há lugares. Lugar entendido aqui na concepção de Milton Santos como espaço do acontecer solidário. E em pessoas reunidas por vocação e vontade política, trabalham incessantemente em benefício da harmonia entre as nações. Um desses espaços é a educação, que traz no ventre a universidade e o universo literário. Um desses espaços, por isso, é com enorme satisfação e imensa responsabilidade que venho à tribuna desta sessão da Cátedra José Bonifácio, da Universidade de São Paulo, saudar a catedrática Nélida Pinhon, coordenadora titular dos trabalhos em 2015, com algumas palavras acerca do que ela é e representa para o grupo de pesquisadores dos cursos de pós-graduação das diversas faculdades e institutos da USP. Digo é e representa, no tempo verbal do presente, para indicar a permanência e ressonância de ensinamentos e aprendizagens, os quais, muito além da informação e consumo, alargam o conhecimento intelectual e sensível, facilitando a compreensão identitária a partir das matrizes do fabulário ibero-americano e dos monumentos narrativos, escrituras que constituem instâncias e patrimônio histórico e sociocultural vivo. Potência criativa do universo ficcional que integra cada país do continente ibero-americano, possibilitando o estreitamento de laços solidários entre eles e o diálogo autêntico com outros países pela educação. Ao longo deste ano, durante as aulas magnas da professora Nélida Pinhon, foram abordados com o engenho e a arte do mundo contemporâneo temas sutis e complexos a partir de reflexões e discussões sobre obras literárias de autores consagrados tais: José Maria Argueda, José de Anchieta, Machado de Assis, Juan Rulfo, Otávio Paz, Carlos Fuentes, Cervantes, Saramago, além de clássicos como Montaigne, Montesquieu, Rousseau, entre outros. Os temas, conforme constam no programa das atividades do grupo de pesquisa, são a etnia das civilizações na América Ibérica, a composição da nacionalidade literária, o instinto da nacionalidade no Brasil, os fundamentos do México e radiações centro-americanas, o enigma da criação, a ilusão na arte, de Nélida Pinhon, as nebulosas do poder, a poética do amor. Em Aprendiz de Homero, diz Nélida: sou um ser comprometido com o enigma da criação. A arte é a minha razão de ser. Sua substância é inicialmente desconfortável, mas meu ofício não conhece expurgo. Desconfio que escrevo para alargar o sentido da vida e que, ao criar a revelia certas metáforas, sirvo ao mistério que reina na minha terra, privo com a intimidade do meu corpo. E cedo entendi que, entre uma história e outra, o ideal é esgotar o que inicialmente se encontra sob o meu domínio até dar caça de novo ao exemplar singular. Singular é a obra de Nélida Pinhon, singular e ampla, que abarca a intimidade das coisas e dos seres no cotidiano e no grande drama da existência humana. Destaco o Livro das Horas, narrativas de oral tecido com as nuances do dia a dia e o timbre das lembranças. Que vontade de brincar com gravetinho e saborear 3 tipos de queijo e 2 de geleia sempre postos à mesa de Nélida. Livro das Horas será discutido hoje à noite no Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras, coordenado pelos acadêmicos Ana Maria Martins e Mafra Carbonieri,
juntamente com outros acadêmicos, Lígia Fagundes Telles, confreira de Nélida na Academia Brasileira de Letras, professor Celso Laffer, aqui presente, o príncipe dos poetas brasileiros, Paulo Bonfim, entre outros. Destaco também o romance fundador de Nélida Pinhon, que subverte a relação hierárquica descobridor-conquistador da história ibero-americana em narrativa solidária de fundador, povoador desta nova terra, como se depreende do excerto que se segue. Novas árvores, frutos generosos, uma beleza transigindo com a paisagem, casca sobrepondo-se a tudo, o jeito dos vegetais envelhecerem, homens associados para o dever, como se o tempo mal passasse, ocupados que estavam com a procriação, pois eram inúmeros agora, ainda que muitos morressem, antes emprenhando as mulheres, substituídas pelas aquelas que viriam mais tarde, que abririam as pernas para a imensa luz solar e se deixariam fertilizar pelas criaturas que aquela raça inventou. O amor se manifesta na obra de Nélida Pinhon com soberania de persistência e intensidade. O amor pela imaginação criadora e pela humanidade. Desta fonte amorosa bebemos nós, seus alunos na Cátedra José Bonifácio, em 2015. E beberemos sempre que pensarmos em suas palavras. Suas aulas garantiram o acesso à informação, motivaram o empenho na busca do conhecimento, promoveram o debate, respeitaram nossos sonhos, fortalecendo-nos para o exercício democrático da cidadania. Minha tese, a ser defendida esse ano, sem dúvida, está enriquecida da convivência e do aprendizado com a catedrática. As metáforas de Nélida são solares, iluminam os textos, fertilizando ideias e apontando caminhos. O poeta português Albano Martins, tradutor e professor de filologia clássica na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, que a conheceu pessoalmente no Rio de Janeiro, na década de 80, identifica sua matriz e raízes quando diz: Nélida, matriz galega, raízes de palmeiras no Brasil, de pinho, pinhão, o branco macio fruto do pinheiro manso, para ceias gulosas e merendas silvestres. Falou da paixão, a sua casa, o braseiro onde o sol, os pinheiros ardem e florescem os pinos. Ai flores do verde pino. Aos pinos, novas não pediu como Dom Diniz, mas deu. Em sobrescrito aberto, mensagem telegráfica à sua terra, a nova república dos sonhos, da Galiza, do Brasil, no tempo das frutas, ao calor das coisas e dos seres. É uma honra saudar Nélida Pinhon, escritora e professora, ex-presidente da ABL, autora premiada, mulher corajosa, pessoa querida, nesta cerimônia especial do lançamento da coletânea da Cátedra José Bonifácio, 2015, coordenada por ela e organizada pelos professores Maria Inês Marreco e Gerson Damiani. E também da posse de Felipe González, ex-premier de Espanha, como titular de 2016, a quem antecipo as boas-vindas. Para encerrar, agradeço ao reitor Marco Antônio Zago, ao pró-reitor de pesquisa José Eduardo Krieger, aos professores emérito Celso Laffer e ao professor Dr. Cláudio Possani, entre outros aqui presentes, e a presença muito especial da embaixatriz Beatriz Paredes, representando aqui um corpo diplomático. Agradeço também ao professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Centro Ibero-Americano, pela acolhida e atenção a todos nós. Lembrando
o discurso do desembargador José Renato Nalini, que se assenta à cadeira do Patriarca da Independência na Academia Paulista de Letras, proferido recentemente em sua posse à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Palavras do secretário. Muito há de nascer, pois o solo é fértil e muitos semeadores têm trabalhado nele. A educação representa a chave para a resolução de todos os problemas brasileiros, de todos, sem exceção. E, sem sombra de dúvida, a professora Nélida Pinhon é uma dessas semeadoras, pois demonstra que educar é um ato de amor, ainda que em tempos de crise. Obrigada. Registramos também a presença do professor Celso Laffer, membro da Academia Brasileira de Letras, professor Jacques Marcovitch, reitor da gestão de 1997 a 2001, professor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação da USP, o senhor Luiz Gerardo Hernandes Madrigal, Consulado do México, cônsul adjunto do Consulado do México em São Paulo, senhora Isabela Lenzi, representando o cônsul-geral Paulo Lourenço de Portugal, o senhor Takahiro Nakamai, cônsul-geral do Consulado-Geral do Japão, o senhor Edmir Rodrigues, coronel Edmir Rodrigues, representando o general de Exército Mauro César Lorena Cid, comandante militar do Sudeste, o senhor Jamil Hanushi, diretor do Banco Santander, o senhor Ronaldo Rondinelli, Santander Universidades, o senhor Marcelo Vulcano, superintendente do Santander Universidades. Ouviremos agora as palavras da escritora e acadêmica Nélida Pinhon, titular da Cátedra José Bonifácio, do ano de 2015. Obrigado, sim. Pode deixar aqui mesmo. Obrigada. Alô? Senhor magnífico reitor, doutor Pedro Dalari, o ex-presidente de Espanha, Felipe Gonçalves, o embaixador da Espanha, a embaixadora do México, minha querida amiga Beatriz Paredes, meus queridos pesquisadores Sônia e Wagner, que me comoveram muito com as vossas palavras. Queria também dar uma ênfase especial ao acadêmico Celso Laffer, que aqui representa nossa alma mater, a Academia Brasileira de Letras. Saúdo também a Plana Maior da Espanha, que aqui está presente. Quero dar um abraço especial a Maria del Mar de Gonçalves, que nos visita aqui, vai embelezar mais esse convívio, todos os senhores, os amigos, e eu estou muito feliz de estar aqui com os senhores. Despeço-me da Cátedra José Bonifácio, onde fui acolhida ao longo do ano de 2015, com o sentimento de haver fecundado minha memória com um tempo benfazejo. Agradeço comovida à direção da USP, na pessoa do seu magnífico reitor, Dr. Marco Antônio Zago, do diretor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Centro Ibero-Americano, Dr. Pedro Dalari, Dr. Plínio Martins, diretor da editora dessa universidade, dos meus preciosos assistentes, doutora Maria Inês Marreco e doutor Gerson Damiani, de pesquisadores e professores, as seguidas manifestações de amizade, apoio e compreensão. Uma experiência que me impulsionou a imergir nos enigmas ibero-americanos como se frequentasse meu próprio coração. Nesta ocasião, reverencio os primeiros ocupantes da Cátedra José Bonifácio, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, o ex-presidente do BIP, doutor Henrique Iglesias, uma brilhante
genealogia que se enriquece agora com meu sucessor, a quem dou as boas-vindas, o ilustre ex-presidente Felipe Gonçalves, cuja trajetória política e intelectual, ao exceder as fronteiras espanholas, marcou presença no mundo ocidental com seu alto sentido de Estado. A decisão pedagógica adotada ao longo do curso me permitiu perscrutar sistematicamente as matrizes do fabulário ibero-americano, com o intuito de melhor entender um continente que, conquanto sujeito às contingências históricas adversas, como servidão e tirania, jamais renunciou aos proclamas da arte, sacrificou a densidade poética da língua, soterrou os mitos fundadores essenciais para a formação da sua psique, ou mesmo abandonou o casulo familiar de onde nasciam histórias e o hábito de contá-las. Tal resistência de dimensão moral favoreceu que estes povos enfrentassem conquistadores e déspotas com a arma das artes, um instrumento mediante o qual exerceram a liberdade de criar sobre as matérias com que o mundo se apresentava, enquanto, a despeito da escassez de recursos, alcançaram a plenitude da criação através de seus artesãos, intérpretes criadores. Conscientes eles de que, ao lograrem o domínio das regras e dos enigmas da alma, acendiam automaticamente a lamparina do coração humano e venciam o obscurantismo que lhes era imposto. Estas injunções reflexivas reforçaram minha noção de que a liberdade, mesmo cultuada no cativeiro, esteve sempre ao alcance da quimera humana. Isso por ser da natureza intrínseca da liberdade, clamar por um destino que se alce acima das contingências cruéis e supra os homens com asas que conduzam aos acertos e desacertos da arte. Prontas a renovar-lhes a crença de que, sob o amparo do verbo libertário, povoa-se o mundo com a ilusão criativa, sem que as realidades contraditórias e injustas predominantes no continente pudessem empanar em qualquer momento o brilho destas civilizações calcadas em atributos que semearam maravilhas, patentearam ideários, esculpiram por meio da argila monumentos que conferiram credibilidade às utopias. Como ibero-americana, herdei a arte e o fardo histórico. As tradições do mundo atuam em mim e induzem-me a aceitar o desafio de ser arcaica e moderna ao mesmo tempo, a enxergar a América com um olhar inovador, forjado por uma pletora de genes, cuja cartilagem me concedeu uma pele tisnada, pigmentada pelas cores do arco-íris. O regalo de uma mestiçagem que me credenciou a entremear meu imaginário com narrativas cujo epílogo oferece o desenlace e a mortalha. A palavra é amada no continente ibero-americano. Ela dardeja e perambula pelas ruas. Ao soletrá-las, menina ainda, descobri haver nelas uma pedagogia sedutora, uma sonoridade que amalgamava casa e pátria. Descrevia o real, adicionava e subtraía significados.
tinha o dom de integrar uma massa ígnea feita de ossos, carne, membranas e cérebro ao imaginário coletivo, a fim de que eu, ao expandir o verbo, catasse em meio ao feijão o bem e o mal, as sobras afetivas, a paisagem brasileira. O verbo, contudo, com que se forja a literatura e encena o mundo, é pura representação, um ato voluntário que teatraliza quem somos e denuncia ser da escritura inscrever as consignas humanas nas paredes das cuevas de Altamira, na casca das árvores, na gaveta da cômoda escondida de um albergue, em algum grotão que celebre as matrizes civilizatórias engendradas ao longo de milênios. Quer me dar um pouquinho d'água, por favor? A cada frase, contudo, me defronto com a moral da arte. Ela ronda minha casa, bordeja o abismo da consciência e a voragem da linguagem. Desgoverna o espírito de quem cria, que sou eu. Está aqui na mão. Cuidado aí. Desgoverna o espírito de quem cria, que sou eu. Torna a narrativa uma construção mental a serviço de implacável exegética. Daí suspeitar que a simples leitura de um papiro que emergiu das trevas do tempo resuma os momentos constitutivos da gênese humana e enseje o salto acrobático que vem da caverna até a poltrona do homem contemporâneo. O texto é a força-tarefa do escritor. Sobre o aras do pensamento, cada página aguarda que lhe adicionem o que lhe falta. O próprio personagem, concebido pela ilusão do autor, se ressente de não ser um corpo soberano, quando acaso lhe falta o caráter arquétipo que lhe permita replicar a mim e ao vizinho ao mesmo tempo. Coordenar, porém, as assimetrias do cotidiano e o desmedido território da imaginação é uma façanha que excede os feitos de Hércules. Fugaz como sou, cedo à urdidura narrativa o epílogo da história. Libero, de repente, personagens do passado para que se misturem à composição dos seres do presente. Assim, Écuba e Príamo, advindos de Troia, exigem que Homero lhes prorrogue as existências. E as fiandeiras de Velázquez, sem minha licença, elaboram exângues o futuro, enquanto a tapeçaria de Cluny põe em destaque o unicórnio como símbolo da ambiguidade, agindo todos certos de que o milagre da arte reproduz a vida. Reflito sobre a literatura no afã de me alforrear. Bem sei que a invenção literária irradia os caprichos humanos, afia os instrumentos que engendram o desassossego e nos faz crer que os sentimentos, sob a custódia da linguagem poética, aconchegam-se nos interstícios do mistério, onde ali jazem. Assim, exerço um ofício que depende da crença na imortalidade da arte, da confiança de que uma história bem contada desperta lágrimas, a lágrima que inunda o peito do vizinho e lhe expõe o humano destituído de lógica e razão. Não nasci em Micenas, onde repousarei um dia com a máscara dourada de Agamenon, mas sou de um século que me acorrenta uma plataforma temporal da qual descortino limitado horizonte civilizatório. Falta-me, assim,
o sortilégio de escrutinar a realidade provinda do olhar de 360 graus. Sem que me sirva de consolo estar sob a guarda de códices milenares e contemporâneos. Contudo, a literatura é minha morada. Graças a ela não tenho limites. Decifro a vida alheia, resgato utopias soterradas, acautelo-me com as lacunas da alma. E luto por criar a frase que me qualifique junto ao coração do meu bairro e corresponda ao apetite voraz do Brasil. Como parte das minhas urgências narrativas, reforço minha brasilidade, conferindo as agruras do passado. Brasileira ou ibero-americana, poderia ser especificamente um Inca que conheceu o caráter dual de uma cultura que enxergava o mundo através das oposições, do embate contínuo dos contrários, de realidades antagônicas. Para quem se havia terra, existia o firmamento. Se havia uma estrela, contemplavam-se as constelações inteiras. A literatura, porém, é epifânica, fala com pensamento que brota do espúrio, dos ditames do coração, amealha e resíduos que moldaram as imaginações dos povos. Incrustada ela na língua e na memória, em seu frontispício a vida se convulsiona e a obra de arte ali se situa. Observa a lagoa onde moro. Diante da minha janela cintilam os veios auríferos da arqueologia brasileira. Perscruto do alto as senhas da identidade pátria, o leque mitológico que formou nossa índole. E enquanto a vida desfila lá embaixo e nada do humano lhe escapa, indago quando começamos a ser brasileiros. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Registramos ainda a presença do senhor Juan Carlos Vidal, diretor do Instituto Cervantes, professor Luiz Inácio Maria Poveda, secretário-geral da Universidade de São Paulo, professora Maria Amélia de Campos Oliveira, diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, professor Dante Pinheiro Martinelli, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, professor Guilherme Ariplonski, vice-diretor no exercício do Instituto de Estudos Avançados da USP, e o professor Moacir Martucci Júnior, coordenador do IB-USP. Senhoras e senhores, os trabalhos da Cátedra José Bonifácio, em seus 3 anos iniciais, abordaram temas do desenvolvimento socioeconômico da Ibero-América, assim como os aspectos culturais dos povos da região. Os trabalhos de 2016 focarão um novo tema: os desafios da governança na democracia representativa. Convidamos a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, ex-diretora do Instituto de Relações Internacionais e ouvidora da Universidade de São Paulo, para que faça a apresentação do titular da Cátedra José Bonifácio para o ano de 2016, o estadista Felipe González, ex-presidente do governo da Espanha. Magnífico reitor, Marco Antônio Zago, dirigentes da USP, catedráticos, autoridades presentes, meu querido diretor Pedro Dallari, colegas, estudantes, membros da comunidade USP. É uma honra e um prazer fazer a apresentação do presidente Felipe González e uma responsabilidade, sobretudo depois
deu saber ontem, durante a sua conferência, que ele já foi apresentado por Carlos Fuentes. A responsabilidade ficou um pouco mais pesada. De toda maneira, eu estou muito feliz. Entre meados da década dos 70 e meados da década dos 90, regimes democráticos foram substituindo formas diversas de autoritarismo. Um fenômeno político que alguns chamaram da terceira onda da democratização, onda que se formou no sul da Europa, varrendo as duradouras ditaduras em Portugal, Grécia e Espanha, cresceu na América Latina para chegar ao sudeste da Ásia e engolfar também vastos territórios do chamado socialismo real. Felipe González pertence a uma notável geração de líderes progressistas que emergiram dessa gigantesca onda e conduziram seus países pelos caminhos estreitos do autoritarismo para a democracia plenamente consolidada. E, ao fazê-lo, redefiniram as agendas dos seus partidos, a política de seus países, as próprias feições dos sistemas democráticos contemporâneos. Transições políticas são processos envoltos pela incerteza e requerem capacidade de projetar o futuro, firmeza de convicções, coragem moral, às vezes também física, e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade e negociação e capacidade de negociar. Transições não são obras de missionários, mas de políticos imbuídos da ética da responsabilidade. Felipe González é certamente um grande exemplo dessa geração de notáveis construtores de democracias, de grandes reformadores. Felipe González Marques formou-se em Direito pela Universidade de Sevilha, sua cidade natal. Durante a ditadura franquista, ainda muito jovem, filiou-se às Juventudes Socialistas, em 1962, e 2 anos depois, ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE. Ontem, na sua aula inaugural na Faculdade de Economia, Felipe González, ao referir-se à cátedra José Bonifácio, que hoje assume, observou que nosso patriarca foi um reformador. Pois bem, a carreira política de Felipe González construiu-se sob o signo da renovação, da reforma transformadora e progressista. Essa carreira começou no seu próprio partido. Em 1972, participou do processo de revisão das posições do partido, que se cristalizaram depois de um cisma interno no PSOE renovado, que tratava de se libertar da camisa de força da ortodoxia marxista. 2 anos depois, foi eleito primeiro secretário do PSOE, posto no qual permaneceu até 1997. Nesse período, conduziu e consolidou a transformação do PSOL em partido autenticamente social-democrático e reformista, comprometido com a garantia das liberdades públicas, com a economia de mercado e com as políticas de bem-estar social. Com o fim da ditadura franquista, em 1975, e a realização das primeiras eleições democráticas, tornou-se deputado às Cortes e líder do maior partido de oposição aos governos da União do Centro Democrático, presididos primeiro por Adolfo Suárez, depois por Leopoldo Calvo Sotelo. Conduziu seu partido à vitória nas eleições de 1982, assumindo a presidência do Conselho de Ministros, cargo que na Espanha parlamentarista corresponde ao de primeiro-ministro. Sucessivamente reeleito, ficou 13 anos à testa do governo, o mais longo mandato da história da Espanha e, creio eu, da Europa Ocidental. Assim, não é exagero dizer que Felipe González moldou a Espanha democrática, liderando um processo de modernização econômica, social e política. No plano interno, reformou e expandiu o sistema de proteção social universal, promoveu reformas econômicas liberalizantes e modernizadoras, renovou a infraestrutura espanhola e possibilitou o avanço de uma agenda de novos direitos, que incluíram direitos de aborto. No plano externo, colocou a Espanha na Europa, conduzindo seu país para dentro da Comunidade Econômica Europeia em 1986 e fazendo da Espanha sócia fundadora da União Europeia anos mais tarde. Ao sair do governo, o presidente Felipe González desempenhou funções de relevo no plano internacional.
Presidiu a comissão encarregada de atualizar a Declaração de Princípios da Internacional Socialista, feita em 1951, resultando numa nova declaração aprovada em Estocolmo em 1989. Deste debate, por ele organizado, participaram também intelectuais e líderes progressistas latino-americanos, que desempenharam papéis importantes na consolidação da democracia em seus países. Em 1996, por delegação do 20º Congresso da Internacional Socialista, tornou-se presidente da Comissão Progresso Global, com o objetivo de produzir uma agenda inovadora para enfrentar os desafios contemporâneos. Em dezembro de 2007, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos no Conselho da Europa, entregaram a Felipe González a tarefa de presidir o grupo de reflexão sobre o futuro da Europa, também conhecido como Comitê dos Sábios, composto por 9 personalidades de projeção internacional. Pensar o presente de olho nos futuros possíveis parece ter se tornado a segunda profissão do presidente reformador. Gostaria de destacar aqui também seus laços políticos e pessoais bem antigos, muito anteriores à sua ascensão ao governo, com a América Latina. Laços que se materializaram em apoio ativo aos processos de democratização do continente, em especial da pacificação da América Central. Mais recentemente, são conhecidos as suas iniciativas de defesa de Leopoldo Lopes e outros perseguidos políticos e seus esforços para ajudar na busca de soluções negociadas para a crise venezuelana. Ao preparar essa apresentação, eu pedi socorro a uma amiga espanhola que trabalhou com o presidente González durante muito tempo. E lhe pedi que me contasse algo que pudesse dar medida do seu estilo de liderança. Ela me deu uma resposta à primeira vista insólita e me contou a seguinte história. Contou-me que Felipe González, que como líder da oposição havia feito campanha pela retirada da Espanha da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ao assumir o governo, decidiu não levar adiante o prometido plebiscito sobre o tema, por considerar que não era a mesma coisa recusar-se a aderir ou retirar-se da aliança. Levava em conta as consequências que poderiam vir, do ponto de vista da desconfiança dos aliados na Comunidade Econômica Europeia, a qual a Espanha acabara de aderir, bem como um momento especialmente delicado das relações leste-oeste. E essa atitude corajosa, que o indispôs temporariamente com muitos dos seus apoiadores, revelava o líder capaz de ver o quadro mais amplo e colocar os interesses do país acima de considerações partidárias. Virtude que, como bem sabemos, hoje é um bem muito, muito escasso. Por tudo isso, é um privilégio ter o presidente Felipe González conosco em um momento particularmente delicado da vida do país, quando coragem, grandeza, serenidade e disposição ao diálogo escasseiam. Aprender com a sua experiência, discutir com ele futuros possíveis para as democracias contemporâneas é uma contribuição importante da nossa universidade para um país que precisa olhar além da névoa da crise e da crispação política. Presidente Felipe González, aqui todos somos seus alunos. Para o uso da palavra, o titular da Cátedra José Bonifácio para o ano de 2016, o presidente Felipe González. Muchas gracias, muy agradecido. Obrigado, María Herminia. Ha sido una descripción de mi vida que, con contenidos que son verdad, pero tan apasionante que no parezco yo. Se lo agradezco seriamente. Carlos Fuentes estaría muy feliz de estar con nosotros aquí en el día de hoy. Yo no los voy a cansar mucho. Hice ayer una conferencia, una reunión con los investigadores, pero quiero dar las gracias al rector por la acogida, a Pedro Dalari, al profesor Damiani, porque en 24 horas me han sumergido en una realidad con la que voy a convivir durante un año. No es frecuente que eso ocurra. Por tanto, les agradezco
que hayan acelerado el proceso de conocimiento, de adaptación a lo que nos queda por delante en este año, que trataré de que sea fructífero para los investigadores y para la universidad, aunque reconozco que lo vamos a tener muy difícil. Lo mismo podría haberse pensado el año pasado cuando Nélida Piñón aceptó un año de responsabilidad introduciendo un tema que aparentemente tiene poco que ver con el trasfondo de una cátedra que trata de responder a preguntas que América Latina se lleva haciendo 200 años, no crean que empezaron ayer. ¿Cómo se produce la integración? ¿En qué consiste la integración? Se trata de América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, Sudamérica. Hemos empleado todos los conceptos. Tal vez por exclusión nos podríamos identificar mucho mejor. Nos va a ayudar mucho, Nélida, nos va a ayudar mucho el señor Trump. Somos los que él no quiere. Ya somos algo, somos los que él rechaza, que no está mal. Para identificarnos de alguna manera habría que empezar. Por tanto, digo que parecería difícil el ejercicio de un año de cátedra de Nélida Piñón después de Ricardo Lagos y Enrique Iglesias, que sin duda alguna habrán sumergido a los investigadores en desafíos de América Latina frente al mundo, de América Latina frente a sí mismo, desde el punto de vista económico, político, de la integración, etc. Y de pronto esto cambia para intentar sumergirse en el mundo de la cultura, en las raíces identitarias, en eso que sí apasionaba a Carlos Fuentes y lo introducía en un laberinto que crecía y crecía, y de que parecía no poder salir. Yo creo que nunca quiso salir. Siempre quiso estar en ese laberinto maravilloso de la identidad. Pero lo difícil es sustituir a Nélida este año. Porque, verán, Nélida, en la integración europea, sabes que hubo un personaje clave, que era Jean Monnet. Jean Monnet, ¿qué era? No era un funcionario público, no era un político, no se presentaba a elecciones, no tenía aspiraciones de ningún tipo, era un pequeño, no un gran empresario, le gustaba producir buen vino, lo cual no está mal. Y era lo que hoy llamaríamos un facilitador, alguien que se relacionaba con líderes políticos que acababan de vivir la dramática experiencia de la Segunda Guerra Mundial después de la Primera Guerra. Y su empeño era solo ir transfiriendo confianza de unos a otros, confianzas que directamente a veces no podían conseguir, porque había demasiados prejuicios. No les voy a contar la integración europea, les voy a decir que Jean Monnet, que no tuvo ninguna responsabilidad, es considerado por todo el mundo como el padre de la construcción europea. Pues bien, a Jean Monnet se le atribuye una frase que si no nevera, event trovata. Después de todo su esfuerzo de integración, terminó diciendo Nélida una cosa tan bella como esta: si tuviera que empezar otra vez a construir la unidad entre los europeos, empezaría por la cultura. No por arreglar unas barreras comerciales, que nos cuesta mucho trabajo comprender, que normalmente estorban. Nos cuesta mucho, porque creemos que defendemos nuestros intereses poniendo barreras de todo tipo, las comerciales también. No, pero él no quería, después de toda la experiencia vivida, quería empezar, decía, me gustaría
haber empezado por la cultura. En un continente donde el Consejo Europeo, créanme, he estado muchos años en esa sala de máquina, no tiene la dificultad que tenemos aquí, que casi que nos entendemos bien, cada uno hablando en nuestra lengua. No, en el Consejo Europeo hay 20 de eso. Bueno, se aspira a que haya más, hasta que sea la Torre de Babel, hasta que no haya posible más lenguas, quiero decir. Por lo tanto, la cultura, la identidad de identidades, existe una identidad europea, debate que he tenido con Carlos Fuentes algunas veces, por esa pasión suya por la identidad, que algún amigo argentino, fantástico escritor, decía: Carlos, tú tienes un problema buscando las identidades, de dónde venimos, de dónde descendemos. Dice, el 90% de los argentinos lo tenemos claro. Y Carlos Fuentes se chocaba, decía, ¿así? ¿Lo tenéis claro? Sí, sabemos que descendemos de los barcos. Eres tú el que tienes un problema, que si los mexicas, los aztecas, los tolucas, los toltecas, no, ellos sabían que tenían esa parte clara. Pero verán, ¿saben lo que me pasa? Lo podría multiplicar, pero lo cuento muy fácilmente. Cuando Helmut Kohl, por citar un personaje al que le tengo un especial afecto, y hacer hincapié en algunos de los elementos de transversalidad que fortalecen la democracia, porque estábamos en posiciones supuestamente, desde el punto de vista ideológico, diferentes, y en posiciones totalmente convergentes desde el punto de vista de la construcción de un proyecto común. Pero no me desvío de Carlos Fuentes. Es decir, cuando yo me encontraba con Helmut Kohl, tenía la conciencia clara de que un español, que era yo, si es que español significa algo ahora, que también estamos tan perdidos como si significa algo América Latina, un español hablaba con un alemán. Éramos muy amigos, nos entendíamos, somos todavía muy amigos, y nos entendíamos muy bien, pero uno notaba que era algo distinto. Pero si Helmut Kohl y yo nos reuníamos con el ministro japonés, primer ministro Nakasone, sabíamos, sin que nadie lo tuviera que explicar, que 2 europeos se habían reunido con un japonés. Y notábamos una diferencia que no es fácil de explicar. Tente ahí. Pero si el encuentro de Helmut Kohl y yo mismo se producía con Ricardo Lagos, ahí mi identidad se frustraba, porque éramos 2 iberoamericanos, latinoamericanos, latinos y hispanos hablando con un alemán. Esa es la magia de las identidades. Ahora, para construir, que es el trasfondo de la cátedra de Nélida, para construir un espacio público compartido, el instrumento realmente no es el comercio. El comercio es frío, tiene que estar dentro. El instrumento es encontrar a través de la cultura el relato que nos permite identificarnos dentro de una identidad de identidades. Por tanto, eso es lo que va a hacer insuperable la tarea de un año de Nélida Piñón. Y cuando digo insuperable, digo insuperable. Mi amigo Celso Laffer sabe que tenemos muchos problemas para definir este espacio. La aspiración a que sea, llamémosle América Latina, un espacio público compartido, es una aspiración de mucho tiempo, pero es una aspiración al mismo tiempo contradictoria. Queremos definirlo de alguna manera. Debe ser eso que hay desde el Río Grande hasta la Patagonia, algo parecido a eso debe ser América Latina, pero siempre nos faltan palabras. Es decir, América Latina y el Caribe, o Sudamérica.
Por si es Sudamérica, ya no es el Caribe, ni América Central, ni México, que es América del Norte. Tenemos un lío fantástico, ¿no? El que resolvió en gran medida Lincoln después de la independencia, cuando dice o cuando decidió que lo que tenían era una constitución y él había jurado cumplirla y hacerla cumplir. Le costó un desgarro terrible a ese recién independizado e inmenso territorio, pero después devino lo que Estados Unidos es, nos guste o no. Brasil, con José Bonifacio, ha tenido la gran fortuna de encontrarse con un reformador. Qué mal visto estaría hoy entre liquidacionistas e inmovilistas, ¿verdad? Sería un personaje hoy mal visto si tuviera que hacer su tarea política en el momento presente, porque era un reformador y además era un reformador desarmado, no necesitaba el poder de las armas. Pues bien, yo que estoy hablando en la cátedra de la crisis de gobernanza de la democracia representativa, con los nuevos impactos que se producen sobre esa gobernanza y sobre el proyecto, incluso sobre las aspiraciones integradoras, más necesarias que nunca, de América Latina como región, debo decir que una parte de nuestro esfuerzo no solo pasa por conocernos, aunque sea para no cometer los errores que ya cometimos. Aprendamos de los errores que otros cometieron. Para aprender hay que preguntar con humildad en qué te equivocaste. Así que ya no transito por el error. Pero más allá de eso, tenemos que recuperar valores. Nos ha costado mucho llegar a la convivencia en libertad que llamamos, cuando se ordena razonablemente, democracia. Todos hemos pasado por largas experiencias autoritarias o dictatoriales. Y todos en algún momento, España, Brasil, Chile, que quieran, en algún momento hemos sido capaces de dialogar entre contrarios, diálogo como esfuerzo para comprender el logos de mi interlocutor y, una vez comprendido el logos, para partir las diferencias y crear un espacio común, un espacio compartido en el que se pueda convivir y se pueda gobernar. Es el valor del diálogo. El diálogo nos ha permitido salir de una cultura autoritaria para llegar a una cultura democrática donde el pluralismo de las ideas y la diversidad de sentimientos de pertenencia definen a la sociedad de nuestro tiempo. Pero solemos tener la memoria flaca y solemos demonizar esos esfuerzos de diálogo y de acuerdo. Bueno, en México ni digamos, ¿verdad, Beatriz? En México el pecado más grave que uno puede cometer es transar. Pero transar en portugués significa otra cosa. Bueno, es verdad, pero la versión española o la versión mexicana, tienes razón, la mexicana. Bueno, y sin embargo, todo el mundo rechaza que nadie pacte. Pero en México, sin embargo, se pacta todo, de la mañana a la noche. La vida está llena de compromiso, de pacto. El compromiso y el pacto casi como guía de supervivencia. Cada vez que uno pacta algo, cree que renunció y por tanto que perdió.
Y somos incapaces de comprender que para vivir en un espacio público ordenado, que es la convivencia democrática, renunciar a las pretensiones máximas totalizadoras de cada uno es lo único que permite que todos puedan aspirar a avanzar en aquello que creen que es bueno para los intereses generales del país. Pero se nos olvida con frecuencia. Por tanto, aquí estamos en medio de tensiones maravillosas. Por ejemplo, la integración de América Latina. Yo veo algunas fracturas nuevas que no tienen nada que ver con los pactos integracionistas, y mi amigo del Solafer me va a entender. Por ejemplo, no hay una fractura de las economías del Pacífico respecto de las economías del Atlántico. Digo, como modelos generales, que no son ideológicas. Pues sí, desde el sur de Chile hasta México, las economías del Pacífico tienden a ser economías más abiertas, más librecambistas, con un poco menos de intervención y de regulación, y las economías del Atlántico tienden a ser lo contrario. Y esto tiene repercusiones, consecuencias de muy largo plazo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos trata de hacer, compitiendo con China, una intervención en el Pacífico y trata de crear foros Asia-Pacífico, etcétera, no tiene ninguna barrera de comunicación hasta la Patagonia chilena. Se puede entender con esas economías. Pero si trata de hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es en lo que están ahora, la relación es noratlántica. No baja la línea hasta el Atlántico Sur. Bueno, no lo quiero sofisticar mucho, verán. Tenemos mucha facilidad para comprender el deporte que llaman rey, y es verdad que es rey de reyes, el fútbol. Y todo el mundo entiende que si quiere jugar fútbol, tiene que respetar un mínimo de reglas. Sin embargo, poca gente entiende que si quiere integrarse en un espacio mayor, que es imprescindible que el Estado-Nación, por grande que sea el Estado-Nación, tiene que ser porque homologues unas reglas que todos respeten. Si no hay homologación de reglas, cada uno jugará de manera distinta. Entre los investigadores de ayer, alguien quería estudiar algunas de las políticas monetarias. Las primeras fracturas del Mercosur, las más graves, hablo del invento original, que ahora ha devenido una cosa más amplia, pero distinta. Las más graves, solo lo cuento como anécdota, se produjeron porque Argentina tenía un candado cambiario ligado al dólar con nuestro amigo Cavallo. Vuelve, ¿no? Estas cosas se reciclan y vuelven otra vez al origen. Y Brasil devaluó por la crisis que se indujo desde el sudeste asiático a través de Turquía a Rusia, saltó el Atlántico, golpeó a Brasil y de pronto Brasil tiene que devaluar. Ahora, si una moneda tiene una falsa fijación con el dólar y la moneda del otro país con el que se comparte el mercado del sur, el Mercosur, se devalúa en un 25, en un 30%, el pacto se ha roto, salvo que haya previsiones de ajuste que sean automáticas. Pero ya saben que en América Latina todo lo arreglan los presidentes o presidentas. Por tanto, no hay mecanismos como en los sistemas eléctricos, no hay mecanismos para que salte un fusible antes de que llegue a acabar con toda la instalación, que sería el nivel de los presidentes. Por tanto, no ha habido mecanismos de ajuste de estos problemas y los presidentes es difícil que resuelvan ese problema. Recuerdo un encuentro, la anécdota nos lleva a la categoría de Menem y Fernando Henrique Cardoso. 2 meses antes de las elecciones en Brasil.
Yo no estaba aquí, estaba en Buenos Aires, y Menem volvió afirmando a todo el mundo, yo creo que Menem no lo creía, que Brasil estaba comprometido a mantener la paridad de su moneda con la moneda argentina. Que el presidente había dicho que no iba a haber devaluación. Como si uno pudiera permitirse anunciar la devaluación a un plazo determinado de tiempo. No está dentro de las reglas. Por tanto, todo siguió igual hasta que se produjo la devaluación, que hubo que hacer ajustes de emergencia. Bien, estamos enredados en una reflexión sobre gobernanza, pero me vienen bien los 3 libros ya editados de las cátedras anteriores para decir: uno de los problemas de la gobernanza, que ya expliqué ayer, es la insuficiencia del ámbito de realización de la democracia, de la soberanía, que es históricamente el Estado-Nación. Su desbordamiento por condicionamientos supranacionales. Por tanto, parte de esa insuficiencia se puede y se debe cubrir con un entendimiento supranacional de carácter regional que nos fortalezca a todos. Estamos en América Latina camino de hacer eso. Como somos amigos, les diré, en los discursos todos los días. En la realidad práctica, no sé si estamos más cerca o más lejos que hace 15 o 20 años. Porque hay una especie de pequeño gobierno económico del mundo que se llama G20. En el G20 hay 3 países de América Latina, como saben: Brasil, México y Argentina. América Latina representará un 14% aproximadamente del Producto Bruto Mundial y tiene 3 representantes entre 20. ¿Se imaginan el efecto multiplicador que tendría que esos 3 representantes, primero, intentaran ponerse de acuerdo entre ellos antes de acudir a las cumbres del G20 para tener una posición común? Y segundo, el desiderata, imaginen que se reúnen con el resto de los países de la región y, aunque sea en el G20, ese mini gobierno del mundo, espúreo porque no está consolidado en la legislación internacional, tiene una voz representando a América Latina y a sus intereses. Queda mucho por hacer, incluso también queda por recuperar los valores que tratamos de restituir, los viejos del lugar, ¿me entienden?, cuando pactamos nuestras constituciones en las transiciones democráticas. Así que tenemos que recuperar y mantener los valores. No solo son reformas para adaptarnos a los nuevos impactos, que también es la defensa de los valores que se fundamentan en el diálogo, en el respeto al otro y en encontrar respuestas políticas a problemas políticos. Muchas gracias. Registramos também a presença do senhor Arturo Jarama, cônsul-geral do Peru. Agora ouviremos as palavras do magnífico reitor, professor doutor Marco Antônio Zago. Bem, muito bom dia. Esta é uma cerimônia ao mesmo tempo singela, mas formal da universidade, em que comemoramos a transição de um para outro catedrático de uma estrutura que já, a meu ver, se consolidou na universidade. Então, é um dia muito feliz e, para mim, particularmente,
muito proveitoso, porque eu me aproveitei de 2 ou de 3 excelentes aulas, ou 5 para sermos justos, 5 excelentes aulas a respeito de cultura e de política, 2 entidades que, quando estão bem integradas, contribuem para melhorar a vida no nosso país. Eu quero saudar o professor Pedro de Abreu Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais, e o professor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Aproveito também para saudar o professor Jacques Marcovitch, nosso reitor, ex-reitor, e o professor Celso Laffer, professor emérito da Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Letras, e isto me lembra, professor, que agora nós temos 4. A Universidade de São Paulo tem 4 membros na academia, se não estou enganado. Professor Celso Laffer, professor Bose, o professor Fernando Henrique Cardoso e a catedrática Nélida Pinhon. Da maneira que estamos muito bem representados naquela entidade. Saúdo o ex-primeiro-ministro, ex-chefe de presidente do governo da Espanha e novo catedrático, Felipe Gonçalves, a nossa amiga querida Nélida Pinhon, que deixa agora a cátedra, o embaixador Manuel de Câmara Hermoso, embaixador da Espanha, e também Ricardo Martínez Vázquez, cônsul da Espanha, a embaixadora Beatriz Paredes, embaixadora do México, e aproveito também para saudar os demais membros do corpo diplomático, Luiz Vargas Andas, cônsul-geral do Equador, Sr. Arturo Jarama, cônsul do Peru, Sr. Cor van Hank, cônsul-geral do Reino dos Países Baixos. Quero saudar também a professora Maria Hermíndia Tavares de Almeida, nossa ouvidora, e que hoje saudou o novo catedrático, e, na mesma linha, saudar o doutor professor Dante Pinheiro Martinelli e todos os demais diretores de unidades da Universidade de São Paulo aqui presentes, o coronel Edmir Rodrigues, representando o general de Exército Mauro Cid, comandante militar do Sudeste, os 2 estudantes, estudantes da cátedra, Sônia e Wagner Pinheiro Pereira, pesquisadores que participaram disto, e os nossos amigos e apoiadores da cátedra do Banco Santander, o Sérgio Rial, Jesus Albaça, e os nossos amigos Jamil, Rondinelli, Marcelo. Muito obrigado por estarem aqui. Antes de iniciar as minhas curtas considerações, eu gostaria de convidar a todos aqui a se unirem à Universidade de São Paulo em sua campanha de prevenção e violência prevenção da violência e da discriminação contra a mulher. Nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a USP lançou uma campanha educativa neste sentido, cujos outdoors podem ser vistos já distribuídos pelo nosso campus, e que faz parte do nosso compromisso com a ONU e parte, portanto, de uma campanha internacional denominada He for She. Cátedra José Bonifácio, eu já disse, para nós um dia de comemoração. E se nós olharmos índices objetivos, que nem sempre são tão valiosos, mas sempre ajudam, índices objetivos, como, por exemplo, contagem de trabalhos em coautoria, ou intercâmbio de cientistas ou de estudantes de graduação, nós veremos que esses números sempre mostrarão que as universidades latino-americanas, por exemplo, têm
interações muito mais fracas, medidas por esses índices, do que, por exemplo, cada uma delas com instituições dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa. E este quadro se repete também em numerosas outras interações de natureza cultural. No entanto, tanto as proximidades geográficas e culturais que já foram aqui muito ressaltadas, não é? Como os interesses comuns de economia e de política, eles representam vínculos muito fortes nesta história recente desta região. E eu acho que valorizar estes vínculos representa uma obrigação da universidade. E é neste sentido que nós vimos atuando, assim como negá-las ou se opor a elas seria irresponsável da nossa parte com relação ao nosso futuro comum. E uma maneira de valorizar esses vínculos, com esta herança compartilhada que nós temos, é nos debruçarmos sobre os diferentes aspectos dessa relação, dentro de uma perspectiva mais ampla, não é? De relações globais. E é esta exatamente a missão do Centro Ibero-Americano da Universidade de São Paulo. É um núcleo de apoio à pesquisa, responsável na USP pela gestão da Cátedra José Bonifácio. E é coordenada, como já foi dito, pelo diretor do Instituto de Relações Internacionais, o professor Pedro Dallari. E ela ocupa, desde 2013, um papel relevante no contexto das relações ibero-americanas, tratando de temática que interessa ao atual estágio das relações entre os países deste ambiente de integração e intercâmbio. A Cátedra José Bonifácio evidencia, portanto, ao mesmo tempo o dinamismo da universidade, não é? E também fortalece as suas raízes. Ela, como já foi dito, em 2013 teve como titular Ricardo Lagos, ex-presidente do Chile, seguido de Henrique Iglesias, em 2014, ex-presidente do BID, e em sequência aos dois primeiros catedráticos, o ano de 2015, foi premiado com nossa querida Nélida Pinhon, escritora de proeminência global, primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, detentora de inúmeros prêmios internacionais, despontando como uma das principais figuras da cultura e da literatura ibero-americana. A luz de Nélida Pinhon rapidamente se irradiou por toda a universidade, e a sua capacidade de abordar os temas da cultura e da identidade por meio da literatura encantou o espaço universitário, onde, além de liderar um grupo de pesquisa no âmbito da pós-graduação, reuniu-se com centenas de uspianos desejosos de compartilhar a sua sabedoria e brilhantismo. Fiel ao caminho já trilhado por seus dois antecessores na cátedra, Nélida encerra sua participação com um conjunto de textos que contribui para o debate acadêmico em sua área de especialidade. Merece referência o apoio que lhe propiciaram os professores Maria Inês Marreco e Gerson Damiani, e intitulada O Imaginário Ibero-Americano, a obra expressa suas reflexões e discussões ocorridas durante a sua atuação à frente da cátedra. Como está se tornando também uma tradição, e as tradições aqui na USP se medem por alguns anos, poucos anos, diferente de algumas universidades europeias, que se mede por alguns séculos, não é? Para nós que temos 80 anos de existência, e alguém disse que 80 anos de existência de uma instituição no Brasil é algo muito respeitável, não é? Portanto, podemos contar nossa tradição em alguns anos, não é? A catedrática que termina o seu período tem um grande peso na escolha do seu sucessor. E podemos dizer que, nesse caso, isto ocorreu, ela fez a feliz sugestão, e depois houve muitas gestões para concretizarmos a vinda de Felipe Gonçalves para o período 2016-2017.
O papel desse novo catedrático na história política da Espanha, da Europa, já foi devidamente ressaltado pela nossa querida Maria Hermínia, dispensa qualquer comentário de um leigo como eu. Mas como reitor da Universidade de São Paulo, eu quero saudar a chegada de Felipe Gonçalves e garantir que a sua presença terá, como já começou a ter, um enorme impacto, um impacto sensível na vida da nossa universidade. E neste projeto, que busca fazer da Cátedra José Bonifácio um instrumento de qualidade de ensino e de pesquisa na Universidade de São Paulo. Nós estamos, assim, cumprindo o nosso papel, segundo propunham os fundadores da USP, da Universidade de São Paulo, na década de 1930, e como espera hoje a sociedade. Papel de formar elites intelectuais, científicas e gerenciais para este país. A Cátedra José Bonifácio concretiza ainda um outro aspecto relevante da vida universitária: a sua cooperação bem-sucedida com o mundo empresarial. Desde a sua fundação, em 2013, a iniciativa, completamente financiada pelo acordo entre a USP e o Banco Santander. Sem o apoio do Banco Santander e a sua participação, esta iniciativa não se realizaria. Santander tem, ao longo dos anos, sido um permanente parceiro das universidades brasileiras, sempre tratando com grande respeito a autonomia universitária, criando um modelo que nós esperamos que possa ser mais frequentemente utilizada de relação entre universidades e o mundo empresarial. Seja, portanto, muito bem-vindo, presidente Felipe Gonçalves, agora catedrático Felipe Gonçalves. Muito obrigado. Encerrando os trabalhos dessa manhã, convidamos a todos para o coquetel do lançamento do livro As Matizes do Fabulário Ibero-Americano, resultado dos trabalhos da Cátedra José Bonifácio no ano de 2015, coordenado pela catedrática Nélida Pinhon e organizado pelos professores Gerson Damiani e Maria Inês Marreco, na livraria João Alexandre Barbosa da EDUSP, em frente a este auditório. Tenham todos uma ótima tarde.